Boa noite. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Queiram se colocar de pé. Aquele que está com a sua Bíblia, toma ela em suas mãos. Glória a Deus. Vamos dar sequência, né? Nosso culto, como diz o pastor Contelo, o culto é semanal, né? Aqui a gente só se encontra para dar sequência naquilo que a gente já iniciou, né? Seja bem-vindo, aquele que nos visita pela primeira vez, sinta acolhido e abraçado por esse ministério, amém? Abre a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 12, de verso 1, glória a Deus. Romanos 12, 1, glória a Deus. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis aos vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Que é o vosso culto racional.
Só está aqui, meus irmãos. Hoje nós nos reunimos aqui para dar sequência àquele culto que iniciamos. E hoje nós juntos aqui, nós viemos nos encontrar para prestar um culto racional a Deus. O que é um culto racional? É uma palavra que original do grego, lógicos, significa coerente, sensato, espiritual. Nós nos reunimos nessa noite para dar o nosso melhor para Deus. Muitas das vezes nós viemos até aqui querendo algo de Deus, mas é o contrário, meus irmãos. Nós temos que dar o nosso melhor para Deus, porque o pensamento do cristão tem que ser o contrário. Você tem que dar o melhor para Deus e não querer apenas o melhor de Deus. Nós temos que entender que só de nós ter levantado de manhã já é uma graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então, se você está aqui hoje, meu irmão, dá o seu melhor para Ele. Se desprenda de tudo aquilo que aconteceu com você nos últimos dias. Se desprenda do que tem acontecido com você nos últimos meses. Dê o seu melhor, preste o seu culto racional a Ele. Aqui a palavra do Senhor fala que nós nos apresentamos como sacrifícios vivos. No Antigo Testamento, o sacrifício era feito com animais. Hoje nós somos o sacrifício. O que eu quero dizer com isso? Quando nós entramos aqui para adorar a Deus, nós somos o sacrifício. Nós somos a lenha do altar. Nós somos a pedra do altar. E a nossa adoração, querido, ela tem que ser a melhor, ela tem que ser a mais fervorosa, ela tem que ser como se nós fôssemos sair daqui totalmente transformados. Porque quantas pessoas muitas das vezes queriam estar aqui hoje e infelizmente não levantou pela manhã. Muitas das vezes Deus veio para ele e ele não pôde estar aqui. E você está tendo a graça, você está tendo a honra de estar aqui para dar o seu melhor a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti nessa noite. Senhor, nós entendemos, Pai, que hoje é uma noite de nós sermos o sacrifício vivo, Pai. Sim, Jesus, que nós possamos ser o melhor sacrifício, que nós possamos, Senhor, nos desprender de tudo aquilo, Senhor, que tem nos prendido, Pai, tudo aquilo que tem tirado, Pai, os nossos esforços, que nós possamos nessa noite, Senhor, dedicar a Ti, ó Pai. Meu Deus, visita, Senhor, agora, meu Deus, cada irmão, cada irmã que aqui está. Senhor, que o Senhor possa sondar a mente, o coração desse meu irmão. Meu Deus, que ele possa sair daqui transformado, que ele possa sair daqui leve, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja entronizado em nosso meio. Sim, Jesus, nós atraímos, Pai, a atmosfera do céu para esse ambiente nessa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo. De te adorar com todo o meu coração. Tira de mim toda incredulidade, todo o sentimento de que não sou digno de acessar a sua presença. Mas vai
entender que o Senhor já pagou o preço na cruz, que por causa do seu sangue, hoje eu posso adentrar a presença do Senhor. Aleluia. Com suas próprias palavras, comece a adorar ao Senhor. Levante sua própria adoração a Ele nesse momento. Senhor Jesus, tu sabes que se estivermos aqui todos reunidos e a tua presença não estiver aqui, de nada adianta nós estarmos aqui. Nós estamos aqui porque nós te queremos, Jesus. Nós estamos aqui porque nós te desejamos e nós queremos conhecer mais e mais aquele que nos salvou, aquele que nos comprou com o seu sangue, aquele que não olhou para os meus pecados, mas se entregou por mim naquele madeiro. Nós te damos toda a glória, nós te damos todo o louvor, nós te damos toda a honra, toda a honra a ti que é digno de tudo. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Mas
Pois tu
A presença do Pai já está na casa. E quando a presença do Pai já está na casa, nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos nos lançar e desfrutar da presença. Não há palavras, não há canções, somente um desejo em nossos corações. Salmos 27 diz, 27:4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. O Senhor quer nos ensinar nessa noite, assim como Davi desejar e pedir para habitar na casa do Senhor todos os dias. Dia e noite suba a ti nossa adoração.
geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Ah, Jesus, Tu és digno, Senhor Jesus. Receba, Senhor, a nossa adoração, Senhor Jesus. Que ela venha subir como um aroma suave, Pai. Que o Senhor venha encontrar dentro de nós, Senhor, a essência do verdadeiro adorador, Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Te exaltamos, Senhor. Te desejamos, Senhor, dia após dia, Senhor. O nosso coração, ele se alegra com a Tua presença, Jesus. Não se afasta de nós, Jesus. O nosso coração, Senhor, venha transbordar, Senhor, a Tua presença. Te adoramos, Jesus. Nascemos para Te adorar, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Senhor, porque elas se renovam, Senhor, diariamente sobre as nossas vidas. Não se afaste de nós, Jesus. A Tua presença, Senhor, é o que mais importa nas nossas vidas, Jesus. Te desejamos, Senhor, te queremos, Pai. Ah, Senhor Jesus, que o Senhor venha extrair o melhor de nós, Pai, aqui dentro, Senhor. De dentro para fora, de dentro para fora. Construa em nós, Senhor Jesus. Construa, Senhor, essa verdadeira essência, Senhor, de um adorador. Que não seja somente palavras ditas, mas que seja verdades. Ah, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu só tenho a Te agradecer pelo Teu amor sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que tempo precioso. Eu amo esse momento de adoração. A minha vontade é ficar só adorando. Se eu pudesse, eu continuava só adorando. Como é bom a gente expressar a verdadeira adoração. Hoje é um dia de ceia. A gente fala que é um dia também de a gente se analisar. Mas não é somente hoje. A gente tem que se analisar diariamente. Eu amo o Salmo 139 que fala assim: Senhor, sonda os nossos corações e vê se há em mim algum caminho mau. Que a gente possa buscar no Senhor esse lugar, dele sondar os nossos corações. E a gente se submeter à vontade de Deus. Porque nesse lugar onde Ele nos sonda, onde Ele mostra para nós as nossas fraquezas, aquilo que nós realmente somos, é nesse lugar que a gente tem que se colocar à disposição de morrer, de se entregar, de se submeter à vontade do Pai. Amém? Pode se assentar. Abre comigo Mateus 13. Essa palavra Deus já vem ministrando no meu coração já há algum tempo. Até compartilhei com as meninas da semana da nossa conferência. É a parábola do semeador. Todos acharam? Mateus 13, versículo 1.
Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? O Senhor estava falando comigo sobre 3 tipos de níveis: um coração entregue, um coração orgulhoso e um coração que ele se desvia diante das circunstâncias. E eu quero trazer essa palavra como uma palavra de oferta e de dízimos, porque o Senhor ele tem queimado essa palavra no meu coração. E nós sabemos que tudo aquilo que Deus ele coloca nas nossas mãos, os recursos que Ele nos dá, é para que esses recursos se multipliquem. Nós somos apenas o mordomo daquilo que Ele coloca nas nossas mãos. E muitas vezes, muitas pessoas veem o dízimo às vezes como uma perda. E o dízimo não é uma perda. O dízimo ele é um investimento. Então, tudo que Ele te dá e você coloca no altar, Ele multiplica sobre a sua vida. Eu não falo somente sobre prosperidade, porque isso tudo se engloba, mas eu falo em todas as áreas das nossas vidas. As nossas atitudes revelam o nosso coração. O seu coração é um solo bom? As sementes que estão sendo plantadas, elas estão gerando frutos? Ou quando a semente é plantada, as aves vêm e comem? Eu oro para que um dia eu veja crianças aqui adorando, crianças vindo aqui na liberdade do Espírito, porque é nesse lugar que nós devemos andar. O dízimo, ele deve ser oferecido com alegria, gratidão e constância. Isso fala sobre o nosso coração e indica um coração fértil que entende que a generosidade é de Deus e confia na sua providência. Essa semana eu estava organizando o aniversário da minha filha e eu tinha algumas coisas para resolver no centro. E aí eu estava numa correria, era tanta coisa para me resolver, e às vezes a gente está tão automático que às vezes a gente não observa os detalhes. E aí passou um rapaz, ele era bem grande assim, e ele me parou. E eu estava com as 2 meninas. E na hora eu levei um susto com aquilo, eu pensei, não quis atender ele ali na hora. E continuei andando. Na hora o Espírito Santo ele me constrangiu. E eu falei assim, Senhor, me perdoa. Porque ele era um anjo enviado do Senhor. E na hora me deu uma tristeza, pensa numa tristeza. E aí eu entrei num ambiente assim com as minhas 2 filhas. E eu já não prestava para mais nada. Só vinha aquele sentimento assim, aquela tristeza daquela situação. E aí quando eu saio daquele lugar, com quem que eu dou de cara? Com aquele Senhor. E aí eu chamei ele. E aí comecei a conversar com ele. Minhas 2 filhas estavam do lado. E ele pediu uma ajuda. E eu falei com ele assim, olha, eu só tenho Pix. E ele, não, mas eu não tenho Pix.
E aí o Espírito Santo falou comigo assim: olha na tua carteira. Gente, eu tinha na carteira R$1,50. E eu falei assim com ele: eu só tenho isso. E aí eu abençoei ele, entreguei ele aquele valor. E continuei esperando o meu Uber. E na hora ele veio assim, falou assim, tirou da bolsa dele 2 pacotinhos de bala. E ele falou assim: eu quero abençoar as suas filhas. E eu: não precisa, fica para você vender, né? Conseguir mais recurso para ti. Ele falou assim comigo: se nesse mundo houvesse mais pessoas generosas, o mundo não estaria desse jeito. E aquilo ali, gente, que eu falo, Deus ministra nos nossos corações a todo tempo. A gente precisa estar atento em todos os detalhes. E a gente ficou conversando ali, e foi um tempo precioso de Deus. Então, esteja atento. Não tenha um coração distraído. Por mais que a gente às vezes está ali no automático, Deus envia anjos e a gente precisa estar atento a esses detalhes. Corações pedregosos e espinhosos, dureza de coração, pessoas superficiais, pessoas que desistem rápido. Diante de qualquer provação, o orgulho e o medo falam mais alto. Pessoas que agem assim, elas impedem com que os frutos cresçam. Aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo semeado ao teu coração, o que você tem feito? Que esses frutos, que essas sementes, elas vão gerar frutos de alegria, gratidão e constância. Não é nas situações difíceis que a gente vai desviar do propósito. Eu sempre gosto de te falar que quando a gente quebra um princípio, aquele princípio ele nos quebra. E que a gente venha entender o princípio dos dízimos, que a gente venha permanecer fiel a Deus em todo o tempo. Como o Senhor ele vai confiar tesouros maiores a você, se às vezes nem nos pequenos detalhes você não consegue ser fiel? Que você venha ter um coração fiel, um coração entregue. O dízimo ele vai falar sobre multiplicação e colheita. O dízimo fiel ele sustenta a missão da igreja e gera frutos espirituais, sociais e comunitários. O dízimo ele é uma semente de prosperidade, não somente financeira, mas em tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos colocar de pé, vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos é para a gente aprender a administrar, Senhor, da forma correta, Pai. Que a gente venha ser, Pai, um bom mordomo. Que a gente venha, Senhor, andar em generosidade, Pai. Em tudo, Senhor Jesus. Não nos deixa, Senhor, andar distraídos, Pai. Que a gente venha ser generoso não somente com aquelas pessoas que nós conhecemos, mas também com aquelas pessoas que o Senhor nos envia, Pai. Que a gente venha ter um coração alegre, um coração disposto. Que o nosso coração ele seja um solo fértil, Pai. Que a gente venha gerar frutos e que a gente venha multiplicar cada vez mais. Em nome de Jesus, nós te damos graça e nós abençoamos, Pai, os dízimos e as ofertas em nome de Jesus. Amém? Quero chamar as crianças aqui na frente.
Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por cada uma das crianças. Que elas sejam abençoadas, que elas cresçam em graça, em sabedoria, em amor. Que elas venham viver, Pai, o teu propósito. Em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar a pureza dessas crianças, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor também venha abençoar a professora, venha dar entendimento, sabedoria, graça. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus, amados, boa noite. Eu estou aqui queimando uma palavra no Espírito. Hoje eu quero, noite de ceia, pregar um fundamento de fé. Volte e meia a gente tem que estar lembrando os fundamentos da nossa fé. Amém? O apóstolo Paulo diz: não me custo vos lembrar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. O tema da mensagem hoje é o Evangelho para os evangélicos. Então vamos lá que o caldo é grosso hoje. Amém? Abre comigo em Mateus 4, capítulo 4, versículo 12. Amados, eu estava observando que já estava sendo ministrado desde o início, e nada é combinado. Eu digo porque às vezes a pessoa pode achar, não, eles combinaram, mas não. Romanos 12:1, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional. Entenda isso. Nós cantávamos aqui, tu é digno de tudo. Eu estou lembrando algumas coisas que já vieram até aqui. Foi ministrado na oferta a questão de que tipo de terra nós somos. Outra coisa que foi falado, o quanto eu sou sensível à voz do Espírito. Só que o que eu quero ministrar aqui essa noite? O fundamento que rege todo esse comportamento. Porque se esse comportamento, nós não tivermos entendimento sobre esse comportamento, nós não vamos conseguir entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, entretanto, ouvindo que Jesus estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que já havia nas trevas viu grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uau! Glória a Deus. É tremendo, amados. Entenda uma coisa. O que está acontecendo aqui? Jesus está cumprindo as profecias. Quando Deus nos levanta, Ele quer que nós cumprimos todas as profecias que a Bíblia nos direciona. O reino dos céus, o testemunho do reino dos céus, tudo aquilo que Deus nos converte, Ele nos converte para que as profecias também se cumpram em nossas vidas, mas através de nossas vidas. Entenda isso. A Bíblia diz: andai como Jesus andou. Todo cristão, ele fica com uma
a sua vida está moldada para esse lugar? Porque a vida de Jesus estava moldada para esse lugar. A conversão, a convergência é nos mudar das trevas para a luz. Entenda isso. É convergir de um lugar da sombra da morte, de um lugar de trevas para um lugar de luz. É nós sermos luz, é nós sermos sal da terra, é nós sermos o testemunho do reino dos céus na terra. Mas entenda uma coisa, nós jamais vamos entender essa caminhada se nós não entendermos a profundidade das trevas que Deus nos tirou, o lugar que Deus nos tirou. Por que Ele morre na cruz do Calvário? Por que Ele é sacrificado na cruz do Calvário? Por quê? As trevas viram a luz, os que estavam na sombra da morte viram a luz. Entenda uma coisa, Deus tem um chamado, Deus tem uma mensagem para nos dar antes de um chamado. E que mensagem é essa? As pessoas querem testemunhar o reino dos céus, mas entenda, antes Ele nos chama para um lugar de arrependimento, para um lugar de mudança de ideia, mudança de atitude, mudança de caráter, que gera um testemunho do reino dos céus. É um testemunho de convergência das trevas para a luz. E entenda uma coisa, Deus foi poderoso para que essa mensagem chegasse até nós. Deus foi poderoso para guardar essa mensagem até os dias de hoje. Essa mensagem que mudou a vida de homens, mulheres, cidades, nações, que mudou a vida, que mudou a história, que impactou a história da humanidade até os dias de hoje. Por quê? Porque essa mensagem é poderosa. Glória a Deus. Então não desqualifique essa mensagem, não rebaixe essa mensagem, não torne essa mensagem pequena, porque essa mensagem é grande. A mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Glória a Deus. Mas a minha vida, ela tem que condizer com essa mensagem. A minha vida, ela tem que transbordar essa mensagem. O meu andar, o meu falar, o meu olhar, o meu agir, o meu proceder tem que o quê? Tem que escancarar essa mensagem diante de todos. Nós temos que ser essa mensagem viva diante de todos. Entenda outra coisa. Quando a mensagem chega diante de nós, nós temos duas opções. Porque não existe neutralidade no Evangelho. Não existe aqui, eu estou pensando se eu aceito o perdão de Deus ou não. Ou eu vivo o perdão de Deus, ou eu estou do outro lado, que é o lado da condenação. Porque qual que é o conteúdo dessa mensagem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Versículo 18: quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Entenda, nós estávamos mortos, nós estávamos condenados à condenação eterna por causa dos nossos pecados.
Entenda isso. Mas o amor de Deus, o amor sacrificial do Senhor, o amor do Pai, que deu seu Filho unigênito para nos salvar. E Jesus diz assim: a minha vida ninguém me tira, eu dou voluntariamente. Ele veio voluntariamente como sacrifício vivo, para que eu e você fôssemos salvos, perdoados, redimidos e justificados diante todo o dano do pecado que nós já cometemos. Entenda isso. E essa mensagem ela traz a grandeza do amor de Deus. E por que eu falo isso? Porque senão nós nos esquecemos de algo. Se eu não entender esse fundamento, se eu não entender o plano de salvação, de redenção, de justificação, entenda isso, eu começo a querer viver uma vida na fé desleixada, de forma desleixada. Não, Deus morreu ali, me perdoou, eu posso pecar, não tem problema nenhum, está tudo certo, a graça. Outra coisa, ou a pessoa entra num âmbito de religiosidade, aonde ela começa a jogar tudo é pecador, tudo é isso. Entenda, quem foi salvo, ele consegue sentir a dor do pecado que está no seu próximo. Mas essa dor, ela chama para o arrependimento, ela chama para o amor, ela chama para a salvação, ela chama para esse lugar. Porque o amor, ele suporta tudo, mas ele não aceita tudo. O amor que aceita tudo não é amor, não é o amor de Deus. E Deus chega, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Entenda, o acesso, o desfrute desse reino sempre começa nos nossos corações através do arrependimento. O que é arrependimento? A palavra arrependimento é a palavra metanoia, que significa mudança de ideia, que gera uma mudança de atitude. Eu estava vindo daqui e eu me arrependi do curso que eu estava indo e eu começo a caminhar para cá. Não é um remorso, não é uma tristeza, não é algo assim, nossa, eu senti uma tristeza agora aqui, mas eu volto para o pecado de novo. Não, o arrependimento me tira do pecado e me leva para um lugar de mudança, para um lugar de cura, de libertação, de vida, de transformação. Entenda isso. É isso que Jesus iniciou pregando. Arrependam-se, mude as atitudes, convirja, porque tem um reino dos céus que já está vindo. Tem algo grande se estabelecendo. É isso. Aí eu pergunto, por que precisamos ser salvos? Por quê? Você já parou para perguntar por que você precisa de salvação? Por que nós precisamos de salvação? Abre comigo. Romanos 3:10 vai dizer: como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda. Ninguém de fato busca a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem.
Não existe uma só pessoa. Por que nós precisamos do Evangelho? Porque os nossos pés correm para fazer a maldade. Nós corremos, nós nos inclinamos para andar contrário a tudo aquilo que Deus tem. Por isso que nós precisamos ter muito bem fundamentado o Evangelho em nossas vidas, porque senão, quando as circunstâncias pesam, quando as adversidades pesam, quando nós somos ofendidos, ou quando uma situação se abre, uma oportunidade se abre, quando vê, nós se jogamos para fazer mal. Às vezes as pessoas dizem assim: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu trabalho, eu pago minhas contas em dias, eu tenho aqui minha família, eu não faço mal para ninguém. Não, amados, não existe um justo sequer. E todos que se tornam justos, eles são justificados por causa do sangue de Jesus. Justificados por causa do sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Às vezes eu ministro em alguns lugares, eu pergunto assim: você já mentiu na sua vida? Você já roubou algo, nem que seja pequeno? Você já desonrou pai e mãe? Eu estou falando de coisas, 3 coisas básicas. Já. Então eu careço de salvação. Glória a Deus. Eu careço de salvação. E esse é o ponto. Entenda por que eu falo isso com intensidade. Porque quem entende que foi salvo, da onde que foi salvo, do que foi perdoado, nunca mais volta para uma vida depravada, para uma vida de pecado, para uma vida, entenda, não volta. Isso é o nascer de novo, nascer no Espírito. Eu não consigo mais ver a minha vida voltando para o lugar da onde Deus me tirou. Eu só vejo a minha vida avançando para o reino dos céus, para a glória de Deus, para encontrar com Cristo. E eu anseio estar com Cristo. Quem entende esse lugar, amado, ele é ministrado nos mínimos detalhes. É como minha esposa falou, ela estava ali meio no automático, e ela passou reto no meio de uma situação, mas o Espírito vem sobre ela e ministra, trazendo o quê? Arrependimento. Ela teve que voltar e mudar logo a sua atitude. Porque é isso que um cristão faz. Um cristão que entende o lugar de salvação, um cristão que nasceu de novo, ele é ágil em mudar. Eu sei quando o Espírito Santo me pega e diz assim: ó, arrependa. O meu coração, a minha alma se agita. Agora, quando a pessoa se amolda ao pecado, se amolda a uma mentira, se amolda querendo enganar os outros, e ela não sente arrependimento por causa disso, ou ela não nasceu de novo, ou ela não provou da salvação, ou a mente dela já está extremamente cauterizada, que o Espírito já não tem acesso. Entenda algo. Romanos 6:23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que nosso Senhor?
Porque quem entende que foi comprado na cruz do Calvário, vou te trazer uma amplitude de fundamento. Quem entende que foi comprado na cruz do Calvário, entende que a sua vida foi comprada. E a partir daí, a vida pertence a quem? A Jesus. Aí eu te pergunto, por que você ainda quer ter controle da tua vida? Por quê? Por que você quer controlar tudo? Deus sempre traz circunstância para revelar dentro do nosso coração tudo aquilo que ainda a gente quer controlar e revelar tudo que Ele está no controle. Entenda isso. Por isso que tem coisas que Deus nos deu, Ele pede para levar o quê? Diante do altar dele. Para ver se nós estamos no controle ou se Ele está no controle. Por que nós estamos reunidos aqui para ceiar hoje? Para celebrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por que nós temos que nos analisar antes de ceiar? Será que nós estamos fazendo valer a pena o sacrifício do Cordeiro? Será que nós estamos levando a sério essa mensagem poderosa de Deus? Entenda, nada em nós pode pagar e nos livrar da condenação dos nossos pecados. Nada de bom que nós podemos fazer compra a nossa salvação. Nada. Mas aquilo que nós fazemos de bom, testemunha a quem nós servimos. Entenda isso. Nossos atos de justiça, eles são tratados como trapos de imundícia. Você sabe o que é um trapo de imundícia? É um pano que era colocado sobre os leprosos. Imagina, aquele pano, ele ficava podre. Algumas pessoas dizem que também eram os absorventes que eram usados também na época também. Aquilo fica podre, um pano podre. Assim é o nosso trapo de imundícia, a nossa justiça. Você quer ver como quando alguém nos fere, quando alguém provoca algo aqui dentro, grita uma injustiça, grita um grito de justiça aqui dentro. Porque entenda, dentro de nós há um anseio por justiça. Dentro do coração humano há um anseio por justiça. Mas por qual justiça? Nós temos que virar nossos olhos para a justiça da cruz do Calvário. É essa a justiça. É essa justiça que nos completa. É essa justiça que nos muda. É essa justiça que nos transforma. É essa justiça que nos faz amar até quem nos persegue. É essa justiça que nos faz olhar quem muitas vezes nos está caluniando e nos faz olhar para essa pessoa e perdoar ela. É essa justiça que nos faz olhar para o mais profundo pecador e, se ele está em arrependimento, amá-lo, abraçá-lo e encaminhá-lo para o reino dos céus. Entenda. O que nós precisamos entender essa noite? Isaías 53, 10. Isso tem que pegar o nosso coração. Isaías 53, 10 vai dizer: contudo, foi do propósito do Senhor torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor.
E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, Ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, Ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte. Vem, Espírito Santo, traz o peso dessa palavra. E foi condenado entre os criminosos, portanto ele levou sobre si os pecados da humanidade, e pelos transgressores intercedeu. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Deus Pai entrega seu Filho à morte para que nós fôssemos salvos. O teu pecado levou Jesus para nós. Cada vez que nós escolhemos andar nesse lugar de pecado, nós temos que pensar se querer viver uma vida nesse lugar é viver uma vida que glorifica a Deus. Por isso que a caminhada com Cristo, ela nos traz o quê? Ela nos traz mudança, ela nos traz salvação. Se nós achamos que pecar ou viver no pecado é insignificante, lembre-se, Jesus teve que ser moído, ser morto, ser dilacerado naquela cruz por causa do nosso pecado. Entenda a dimensão do que é pecado. E o que é pecar? Porque nós entendemos o peso do pecado. Nós entendemos o chamado, a mensagem, o chamado ao arrependimento. Todas as vezes, entenda, pecado, a palavra pecado é a palavra amartia, que significa erro, culpa, transgressão, estar fora de objetivo. O que é pecar? Todas as vezes que queremos dizer não a Deus, estamos pecando. Todas. Muitas vezes Deus quer fazer algo em nossas vidas, quer fazer algo através de nossas vidas, e eu digo, não, Deus, não toca nessa ferida, não, eu não vou lá fazer, aquele não merece ser cuidado por mim, aquele não merece ouvir o Evangelho através de mim. Não, Deus, eu não vou viver o teu chamado. Não. Deus me livre, Deus. Deus me livre de ser pastor. Deus me livre de ser isso. Deus me livre de ser um missionário. Deus me livre de congregar, Deus. Deus me livre de servir. Todas as vezes que queremos viver só para nós mesmos, estamos pecando. Por isso que eu digo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Se nós entramos pelo caminho chamado Jesus, a verdade dele vem sobre nós. Amém. E a vida que ele tem sobre nós virá sobre nós. A partir daí, não existe mais vida para você, a não ser a vida dele. Se você querer andar para longe da vida dele, você vai sobreviver. Você vai entrar num caminho de engano, achando que você está tendo vida. Todas as vezes que murmuramos diante o que Deus nos pede ou nos chama, estamos pecando. Isso é pesado. Pesado. Amados, eu entendi uma coisa desde o início da minha conversão. Estou falando desde o início. Eu entendi que não existe vida sem viver com Jesus. Eu entendi isso desde o meu primeiro dia que o Espírito do Senhor me constrangeu do pecado. A partir daí eu caminhei para a transformação, para abandonar tudo aquilo que não agradava a Deus. Amém. E o quanto mais perto de Jesus nós vamos andando, mais sensível ao arrependimento nós vamos andando. Até hoje, quando eu erro, quando eu faço algo, meu coração pesa diante do Senhor. Pesa. Eu nunca mais consegui voltar a ser o homem que eu era antes. Eu sei literalmente que o Senhor me tirou da sombra da morte, porque eu estava indo para a morte, literalmente para a morte. Eu sei que Deus me livrou da morte. E isso é sério, porque quando Deus te livra da morte, atrás de você só tem um abismo, mas à frente a glória eterna. Entenda isso. Todas as vezes que não assumimos o compromisso e o privilégio de que Deus nos chamou para ser e fazer, estamos pecando. Porque às vezes a pessoa pode vir no culto domingo, ela pode fazer parte de uma congregação, mas não querer assumir um chamado que Deus tem. Eu te faço uma pergunta: para que Deus te salvou? Para que Deus te chama? Para quê? Para que o Senhor quer que você saia das trevas e venha para a luz? Para que o Senhor te traz arrependimento? Porque logo após o arrependimento é o que? O reino dos céus. E o reino dos céus, ele não é um lugar para inúteis. Ele não é um lugar de quem quer ficar paradinho, não vendo a vida passar, tirando uma selfie e falar: estou aqui no reino dos céus. Não, o reino dos céus é o reino de homens e mulheres comprometidos com o rei. Amém. Jesus. Glória a Deus. Comprometido com a mensagem, comprometido com o chamado, comprometido com a santidade de Deus. E entenda, se Deus não poupou o próprio Filho, por que Ele te pouparia? Você escolhendo uma vida de pecado. Por quê? Se pergunte isso para você hoje. Se Deus não poupou o seu próprio Filho por causa do pecado,
Ele teve que levar o seu filho à morte por causa do pecado. Por que Ele nos pouparia se nós escolhêssemos viver uma vida de pecado? Por quê? Entenda, quando nós nos convertemos, Ele tira o governo do pecado sobre, entenda, todo lugar de cura, de alinhamento, todo lugar que Deus te leva, pessoas te ministrarem, te tocarem, Ele mesmo te fala para mudar. Ele quer tirar o quê? O governo, a marionete do pecado que te guia, vai te dizer o que você tem que fazer, aonde você vai andar. Ele te tira desse lugar, Ele começa a cortar as cordas do pecado. O pecado é tão sério em nossas vidas, é tão vergonhoso, que a gente sabe quando peca, a gente tem vergonha de dizer que peca. Não é verdade? Quando Adão pecou, ele fez o quê? Se escondeu. Então todas as vezes que você quer se esconder do que Deus quer falar contigo, do que Deus quer fazer na tua vida, do que Deus está te chamando para o arrependimento, você está se colocando no governo do pecado. E Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então você está caminhando para a morte. E essa morte, ela começa a matar aos poucos. Ela começa a te matar o teu relacionamento com Deus, no Espírito. Daqui um pouco ela vem matando as tuas emoções, você vai perdendo a sensibilidade, as suas emoções vão esfriando, a sua vontade de relacionar com Deus vai se esfriando, você vai caminhando para longe. Em algumas situações vem até a morte física, dependendo do nível de pecado que a pessoa foi, ela entra na morte física. Mas eu te digo uma coisa, a principal morte aqui, a primeira, eu perdi o acesso. A condenação. Você já viu uma pessoa desesperada no leito de morte? Quem já teve aqui essa experiência? Eu já vi. O desespero de alma de uma pessoa que teve a oportunidade de salvação e não se entregou. Às vezes Deus dá no leito de morte uma oportunidade, mas ela grita, ela tem um desespero de alma. Deixa eu te abrir uma pergunta. Você quer ser essa pessoa? Sim ou não? Outro ponto que pode vir na vida de uma pessoa: o desespero de não ter cumprido o chamado de Deus. Essa eu já vi. A pessoa chegar e ela começar a se deparar com a morte e ela olhar assim: eu não fiz o que Deus me pediu para fazer. É outro desespero de alma. Eu brinquei com Deus. O que eu estou trazendo essa noite é fundamento de fé. É você entender da onde Deus nos tirou. E isso é sério, amado, porque uma pessoa que entende da onde Deus tirou ela, gente, a entrega dela diante do chamado de Deus muda. O comportamento dela muda, a mentalidade dela muda, o coração dela muda. Não interessa as atitudes que as outras pessoas vão ter, ele não muda por causa das outras pessoas, porque ele entendeu
um lugar que Deus construiu na vida dele. Ele entendeu o sacrifício e se tornou o sacrifício. Apocalipse 5 vai dizer que Jesus era o único digno. Ele é digno de tudo, como nós cantamos aqui. Jesus nos chama ao arrependimento essa noite. Deixe Ele entrar na mais densa escuridão aqui essa noite. Às vezes nós temos cantinhos no nosso coração, na nossa mente, que são escuridão. Algumas são vales da sombra da morte. Não espere ser exposto por Deus para ser tratado. Tem situações que Deus nos expõe para tratar as mais densas trevas dentro de nós. Mas antes de Deus nos expor, Ele sempre nos chama ao arrependimento. Sempre. Porque Ele quer nos salvar, Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos transformar, Ele quer se revelar através de nós. O Espírito diz aqui essa noite para algumas pessoas: parem de se enganar a si mesmo e de enganar os outros. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, é chegado a minha salvação. Tem algumas pessoas aqui que elas acham que estão salvas, mas o Senhor está dizendo assim, ó, com clareza: arrependam-se para que a verdadeira salvação chegue ao teu coração. A pior coisa é nós acharmos que nos convertemos quando não nos convertemos. Quanto nós estamos dispostos muitas vezes a dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, traga dentro do meu coração um profundo arrependimento dentro dessa atitude que eu tenho. Qual que foi a última vez que você orou e agonizou diante do Senhor e disse: Senhor, sara-me, Senhor, transforma-me, Senhor, liberta-me. Medite, feche seus olhos e medite aqui essa noite. O Senhor vai trazer algumas coisas no nosso coração aqui. Algumas delas vão ter que ser confessadas, verbalizadas. O Senhor está ministrando cura intensamente, porque Ele quer manifestar o reino dEle intensamente em nossas vidas. Pare de trocar o meu amor por coisas fúteis, passageiras. Pare de mendigar
Goiás. Ajuda essa piranga, o Rio Grande do Sul, o Brasil, as nações. Que venha o reino dos céus. Se humilhe embaixo da potente mão do Senhor. Se humilhe. Que nós possamos fazer valer a pena o sacrifício do Cordeiro. Não adianta subir no altar se não houver sacrifício. Vem, Senhor, cura toda prostituição, toda avareza, toda ofensa, toda mentira, todo engano no nosso coração, toda idolatria, toda falsidade. Nos cura, Jesus. Liberta-nos de toda incredulidade, de toda murmuração, de tudo aquilo que nós não confiamos em Ti, Jesus. Estamos nos despindo diante de Ti hoje, declarando como igreja que nós precisamos de Ti. Nós intercedemos pelos nossos filhos. Ajuda-nos a levar eles para o Teu altar, Jesus. Ajuda-nos. Perdoa-nos e perdoa cada um deles, Jesus. Vá até eles, vá até o coração deles agora. Atrai o nosso coração aqui hoje, Jesus. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Atrai os corações mais distantes hoje. Posso te tocar. Deixa Ele te tocar hoje, no íntimo, no mais profundo. Deixa. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado. Você quer mostrar valor? Deixe o Espírito Santo governar a sua vida. Deixe Ele ministrar o teu coração. Deixe Ele ministrar cura. Se você quer provar valor, só deixe Ele governar. Pare de querer mostrar valor na tua força. Pronto a ser quebrado. Não tem como esconder um alqueire iluminado. Não tem, Ele ilumina por onde passa. Ele é luz no meio das trevas. Não há valor em Nós não temos valor sem Jesus. vaso de Não barro. há valor em nossas vidas sem Jesus. Para ser o que queres de mim, a tua presença é tudo que eu preciso. Como que está a presença de Deus na sua vida? Seja honesto com você, Senhor. Como que está a presença? Como que está a presença dEle? É maior. Você consegue ficar sozinho com Jesus? Você consegue ficar sozinho com Jesus? Trai o meu coração, és tudo que eu É quero. maravilhoso quando nós chegamos lá com Ele sozinho. Atrai o meu coração, É tão prazeroso isso. Estar com Ele ali, estar só a sós
preencher um vazio de alma. Sabia disso? Como você sabe, pastor Tiago? Porque um dia eu tinha multidões na minha frente. Eu ia dançar diante de 5.000, 7.000 pessoas, mas eu saía dali vazio. Eu não conseguia, às vezes, ficar num quarto sozinho. Mas quando eu me encontrei com Ele, estar sozinho não se tornou difícil. Estar sozinho não se tornou difícil. Quando eu me encontrei com Jesus, estar sozinho não se tornou difícil. Não se tornou difícil. E eu amo isso. Muitas vezes dali, sair da agitação, tá só eu e Ele. É esse lugar, amados. Quando você se torna dependente de uma pessoa, de pessoa, é porque você não entendeu o lugar que você tem em Jesus. O lugar que você tem em Jesus. Você não entendeu. Quando você busca satisfazer os seus prazeres, o seu desejo sobre as pessoas, você ainda não entendeu o seu lugar em Jesus. Porque o nosso lugar em Jesus, Ele nos completa, Ele nos traz plenitude, Ele nos traz alegria, prazer. Então, quando eu vou estar com as pessoas, eu estou completo, eu consigo transbordar, eu consigo dar algo sobre ela, porque eu estou completo em Jesus. Isso é estar em Jesus. Estar em Jesus é como o apóstolo Paulo estava preso, mas ele dizia que era livre. Ele estava alegre na abundância, na necessidade. Ele estava tomando pedrada, ele estava sendo açoitado, o navio estava afundando, mas ele era alegre em Jesus. Havia um anseio no coração de Paulo, um anseio de vidas, de almas. Entenda, o anseio de testemunhar a Cristo não tem que ser, hoje nós vamos fazer um evangelismo, vamos sair. Não, eu anseio por uma igreja que tem o evangelismo como estilo de vida. Aonde ela trabalha, aonde ela anda, onde ela prega, quando ela trabalha num lugar, essa pessoa, ela trabalha com excelência. Ela trabalha com excelência, que o trabalho dela vai trazer as pessoas para Cristo. Entenda isso. Entenda o lugar que Deus quer nos colocar. E se nós não entendermos esse lugar, nós começamos a exigir dos outros um amor sacrificial, a qual eu não me rendi em Jesus. Às vezes você exige um amor sacrificial do teu esposo, que é só Cristo que pode dar. Às vezes você exige um amor sacrificial da sua esposa, que só Jesus pode dar. Entenda isso. Quando nós não entendemos esse amor sacrificial de Jesus, nós começamos a pesar as outras pessoas, exigindo delas isso. Não que o marido não tenha que ser um sacrifício pela sua esposa, dar vida por ela, ele tem que fazer. Não que a gente não tenha, isso não isenta a nossa responsabilidade. Entenda isso. Deus quer nos livrar da condenação dos pecados. O arrependimento nos faz provar o seu amor.
O arrependimento nos faz provar a verdadeira vida. O arrependimento nos chama para entender que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. O arrependimento nos chama para uma vida dizendo sim para Deus. Amados, para mim não é um peso viver o chamado de Deus. Por mais que tenha um peso, para mim é um peso viver no pecado. Isso é o peso, porque eu vivi nas trevas e na sombra da morte. Ali é o peso. Ali não tem paz. Ali a alegria é passageira. Ali é uma ilusão, é uma falsidade, é uma mentira, é um engano. Ali é o peso. Ali a gente vive no engano e muitas vezes enganando a nós mesmos, numa ilusão de vida, tentando mostrar para as pessoas que nós somos bem-sucedidos. A maioria do mundo caminha nesse lugar. E é desse lugar que Deus quer nos libertar. Deixe Jesus operar. Depois dessa grandeza do amor de Deus sendo explanado diante de nós essa noite,